Olá, tá começando o 59º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pelo Text Expander e pela Firmou Consultoria. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, tudo bom? E aí, Marcos? Olha, essa semana foi meio conturbada, na verdade, hein? Eu acho que fazia tempo que não tinha tantas polêmicas juntas pra gente comentar por aqui, algumas delas não autoimpostas, algumas delas originadas pelos membros aqui do podcast, especificamente você. Mas numa coisa não polêmica, na verdade, mas que despertou muito a minha curiosidade, foi sobre o downgrade que você fez de iPhones na última semana. Na verdade, o motivo do downgrade e depois a experiência com o downgrade, né? Exato. Então, vou contar a história toda. Eu estava escrevendo um artigo que era literalmente 10 meses com o iPhone 14 Pro Max. Eu ia dar minha opinião depois de quase um ano usando o iPhone 14. E aí, escrevendo aqui, escrevendo ali, eu fui ver alguma coisa no meu celular e eu vi que quando eu coloquei numa tela cinza, eu vi que ele tava com um burn-in na tela, que é quando o OLED fica marcado por algo que aparece por muito tempo ali. E o irônico é que o que ficou marcado é justamente a parte da lock screen do iPhone. Então, quando o fundo tava ali cinza ou branco, eu conseguia ver perfeitamente a marca dos widgets, onde fica o relógio. Ah, não. E até porque eu uso os mesmos widgets em todos os meus fundos. Eu geralmente troco de wallpaper, mas os widgets são os mesmos. E eu consegui ver ali que existia de fato o burn-in. Eu até desliguei o celular um pouco para ver se era algo temporário, mas não, tava ali mesmo. Eu só não sei desde quando, porque só na semana passada que eu fui notar isso. Mas aí eu já tava já escrevendo ali sobre o iPhone 14 Pro Max, tava já com algumas opiniões meio fortes sobre a câmera, e aí veio o burn-in, então aí me deixou ainda mais triste com esse celular. E aí, claro, tem o Apple Care Plus, então eu levei na Apple, eles nem perguntaram nada, mas acredito que o problema de burn-in seria cobrido pela garantia também, até porque não faz nenhum ano que eu tenho esse iPhone. Mas eu fui obrigado a deixar o iPhone lá, porque a Apple não tem estoque para dar um outro na hora, e eu também tô no interior, então envolve todo o processo de deixar na autorizada, eles mandarem para a Apple mandar um iPhone novo. Uhum. Eles falam que esse processo aí leva geralmente uma semana. E aí nessa semana eu precisava continuar usando um telefone e eu passei minhas coisas para um iPhone 11 Pro Max. Então eu fiz um downgrade forçado. Por que você não fez downgrade pro 13, pro 12? Porque eu passo esses iPhones para minha família e eu não tô com eles aqui. O mais recente que eu tenho aqui é o iPhone 11 Pro Max. Eu tenho um 12 mini também, só que eu não queria usar o 12 mini. Ele também tem menos espaço do que esse iPhone 11 Pro Max. Que esse meu Tem 11... coisas que nem pelo bem da ciência dá pra fazer. Ah, exatamente. Não, usar o 12 mini por uma semana como principal, não. Então eu peguei o 11 Pro Max, que também tem 256 de espaço, e falei, esse vai ser meu iPhone pela próxima semana. E aí fiz o downgrade, passei minhas coisas, e depois que eu comecei a usar o iPhone 11 Pro Max, eu fiquei inspirado para escrever um artigo que tá lá no 95Mac, eu fiz downgrade para iPhone 11 Pro Max e não tô sentindo falta de muita coisa. Porque a minha preocupação inicial, quando eu passei, né, as coisas pro 11 e comecei a usar ele, era, é um celular de 4 anos atrás. O iPhone 11 foi anunciado em 2019. E será que 4 anos depois ainda dá para usar um iPhone 11 sem problemas? Será que ele ainda é bom o suficiente? E, para minha surpresa, não só ele tá sendo bom o suficiente, como eu não tô sentindo falta de muita coisa que eu tinha no iPhone 14. Então, eu meio que percebi que muitas das coisas que melhoraram, das novidades dos últimos anos no iPhone, acabam sendo mais coisas cosméticas, ou como diria no termo em inglês, gimmick, que é aquela coisinha, legal, mas Firula. se você não tem, é uma firula, exatamente. É uma firulinha que se você não tem,
não vai fazer tanta diferença assim. E eu que sempre tive isso, que passei pelo iPhone 12, 13, 14 e vieram várias novidades aí nesse tempo. Voltando pro 11 agora, eu não senti tanta falta assim. Aí eu comento, por exemplo, uma coisa até que eu gostei de voltar atrás foi no termo de design, porque o iPhone 11 ele tinha aquele design mais arredondadinho, que eu acho mais confortável de segurar na mão. Ele é mais leve do que os iPhones mais novos. E eu falo, por exemplo, do Note, né? Como que é usar um iPhone com Note depois de usar a Dynamic Island por quase um ano e não fez diferença para mim, até porque eu tô olhando para um MacBook com Note aqui, então o Note continua fazendo parte da minha vida. Simplesmente voltei para ele e aceitei que o Note está ali, é uma coisa que eu continuo ignorando. Aí tem a questão da própria Dynamic Island que eu perdi, que aí eu vi que eu realmente não sinto falta da Dynamic Island no meu dia a dia. É um negócio que também é tipo, legal ter, mas se não tem, não tá fazendo diferença nenhuma. Tem alguns usos legaisinhos dela, tipo controlar a música em outros aplicativos, ver o Uber ali em cima, mas não é nada assim que chegou a mudar a forma como eu uso o meu iPhone, e eu não estou sentindo falta disso. Aí eu também comentei sobre a performance, porque acho que essa era a maior preocupação de estar usando o celular mais novo, com chip mais novo, e aí voltar para um de 4 anos atrás. O iPhone 11 ele tem o A13 Bionic, e se você comparar os benchmarks, o A13, o A16 é 70% mais rápido que o A13. Então, é uma diferença considerável. Eu não vou falar que não tem diferença, porque tem. Só que, para a maioria das coisas, é uma diferença que você não vai morrer por causa dela. É assim... Em que momentos você sente essa diferença? Eu sinto mesmo essa diferença quando, por exemplo, eu vou editar um vídeo, vou exportar ele, que eu uso lá o CapCut para fazer as legendas. Eu vou exportar esse vídeo, ele demora uns segundinhos a mais para exportar o vídeo. Ou às vezes eu vou abrir um aplicativo que ao invés de abrir abrir em 1 segundo, ele abre em 2, 3 segundos. Mas também não é algo assim, nossa, o celular é inutilizável, é super lento. Ele não tá travando, ele tá funcionando normal. Realmente que as funções demoram mais para ser processadas e dá para perceber que demora mais do que o que eu tô acostumado. Mas também não é uma demora assim, nossa, demorou uma eternidade, não dá para usar. Continua um celular sendo muito bom, muito rápido. Eu instalei o beta do iOS 17 nele, até para voltar às coisas que eu tinha. E ele tá rodando bem o beta. E, de novo, não é a coisa mais rápida do mundo, né? Mas para um telefone de 2019, tá bem satisfatório. Eu achei que estaria bem pior. E aí tem a questão de câmeras também, que é o que eu uso bastante no celular e que eu também tinha aquele receio de perder. E claro que o iPhone mais novo, ele tem câmeras melhores. Então, para capturar fotos no escuro, a lente melhorou muito nos últimos anos, a abertura ficou muito maior. Isso é indiscutível. O zoom, né, o zoom do iPhone 14 Pro Max é de 3 vezes, o zoom desse iPhone aqui é só de 2. Mas é interessante porque, ao mesmo tempo, eu voltei para um iPhone que dá para desligar o Smart HDR, que é algo que a Apple deixava as pessoas fazerem antigamente. E é nítido isso, por exemplo, para tirar uma selfie com o Smart HDR desligado, o processamento fica muito menos exagerado. Eu fico, putz, até que não foi tão ruim assim ter feito esse downgrade. E, por fim, eu comento ali 2 coisas que eu realmente senti falta e que são coisas que talvez eu nem esperava que eu senti falta, porque tem toda a questão de a tela 120 Hz, o design, isso, aquilo. O que eu senti falta foi ter 5G, porque eu me acostumei a usar o 5G, principalmente porque eu trabalho muito fora de casa, então eu pego meu celular, uso ele para compartilhar a internet com o meu Mac, quando eu vou para algum café, quando eu tô em viagem também. E nessas horas ter o 5G acaba ajudando. Se eu precisar subir alguma coisa rápido, precisar baixar um arquivo rápido. E agora no 4G, não que o 4G seja a coisa mais lenta do mundo, é super usável, mas em alguns momentos eu fico, ok, eu sinto falta de ter o 5G ali. E a segunda coisa é o MagSafe, e eu tô sentindo muita falta de poder usar o MagSafe. Eu tenho carregador MagSafe no meu escritório, eu tenho MagSafe no meu quarto, do lado da cama. E eu lembro que na primeira noite com o iPhone 11,
Eu fui lá, coloquei meu Apple Watch no MagSafe Duo, eu fui colocar o iPhone e falei, putz, ele não trava. Não tem. E dá pra carregar por ti, né, por indução normal, só que é aquela coisa, aquele carregamento mais lento, e aí você tem que acertar o alinhamento do iPhone na base certinho, senão ele não gruda, e aí eu já fiquei, putz, ok, o MagSafe é uma coisa que realmente eu tô sentindo falta. E aí a minha conclusão é justamente que o iPhone 11 Pro Max, embora eu não esteja falando, gente, comprem um iPhone 11 Pro Max em 2023, ele continua sendo um bom telefone. E acho que as pessoas que ainda possuem um iPhone 11 agora, em 2023, elas provavelmente estão bem servidas e eu diria que não estão perdendo muito do que a Apple colocou nos iPhones nos últimos 3, 4 anos. E acho que esse é o grande ponto da matéria, que eu estava tão preocupado em fazer esse downgrade por perder coisas, e acabou que eu vi que eu não estava perdendo muito. Lógico que é sempre legal ter as tecnologias mais novas, é muito legal ter uma tela de 120 Hz, uma tela com brilho alto, que ter a câmera com o melhor zoom possível, mas grande parte disso acaba sendo mais coisas, como eu disse, talvez cosméticas, ou que as empresas, em geral, não só a Apple, mas as empresas tentam nos convencer de que a gente precisa de tudo isso, quando na verdade dá para viver sem. Então foi uma surpresa para mim voltar para o iPhone 11 depois de todo esse tempo, depois de ter passado por vários outros iPhones, e perceber que ele ainda é um bom celular em 2023. Me surpreendeu muito, especialmente a parte do 5G, você ter notado que fez diferença para você. É claro que o seu dia a dia envolve você precisar de dados móveis com muito mais frequência do que eu, por exemplo, que trabalho sempre aqui no escritório aqui, e acho que faz mais de um ano. Não, quando eu viajei eu trabalhei no Airbnb, mas ainda assim tinha Wi-Fi, né? Acho que faz mais de um ano que eu não preciso de conectividade de dados para trabalhar mesmo. Então é completamente diferente a minha experiência. E aqui em São José dos Campos não é todo lugar ainda que tem o 5G, então eu tô no sentido inverso, ainda tô me acostumando talvez a ter o 5G, mas é aquela situação em que quando tem eu não sinto diferença para melhor, então a hora que não tem eu não sinto diferença para pior, ótimo, né? Mas a parte da câmera também eu achei interessante, porque a gente vem comentando aqui sobre como a câmera vem melhorando para pior nos últimos anos, né? Você agora tá testando de novo, enfim. Tá com contato com a câmera da época em que a gente não reclamava tanto sobre isso, né? Que ela já era boa o suficiente para proporcionar fotos bacanas. É claro que hoje em dia o hardware tudo das câmeras tem um suporte muito bacana a fotos em ambientes mais escuros, né? Eu publiquei lá no Threads esses dias uma foto que eu tirei do Hubble, que deu só porque era esse iPhone que deu para fazer essa foto, porque ele estava super pouco brilhante no céu de verdade, deu para dar uma valorizada ali nele na foto para poder postar. Então essas coisinhas assim. A Dynamic Island não ter feito falta para você me surpreende também, porque quando eu não troco de iPhone há muito tempo, todos os anos já. Eu espero um pouquinho, porque, né? Quando o iPhone era mais barato, tinha menos contas, era mais fácil de trocar todo ano e pronto, né? Hoje em dia eu já penso um pouco melhor nesse orçamento que eu dou para mim mesmo, anual, de fazer as coisas. Prefiro viajar, por exemplo, do que comprar iPhone. Então, quando apareceu a Dynamic Island, eu falei, nossa, certeza que eu vou comprar, que coisa mais linda. Não comprei, né? Passou emoção e beleza, né? Mas você usando a Dynamic Island, fazendo esse downgrade, que seja, para um iPhone sem a Dynamic Island, não sentir falta, corrobora essa ideia de que é uma mudança, uma evolução que seja, mas ainda assim é cosmética, não é exatamente de funcionalidade. E você, com essa experiência, esbarrou. Eu vinha pensando em escrever lá para o Mac Magazine o artigo que seria para esse fim de semana. Eu ia falar sobre explorar qual foi a última vez que o iPhone, especificamente, ganhou funcionalidades essenciais. Mas eu concluí que isso é uma coisa que é extremamente pessoal, como, por exemplo, no seu caso do lance do 5G e etc. Eu acabei concluindo que explorar o design, a gente vai poder falar sobre isso daqui a pouquinho, era um outro ângulo bacana de explorar. Mas eu não consegui chegar a uma conclusão de quando que o iPhone parou de evoluir das partes essenciais e passou a ganhar melhorias bem-vindas, bacanas, úteis, mas que são ou cosméticas ou firulas do tipo o modo cinemático da câmera. É legal, é criativo, mas não é essencial. A Dynamic Island, legal, criativa, mas não é essencial. Em que ponto que ele parou de evoluir o essencial e ficou bom o suficiente? Agora a Apple tem que inventar
E eu não falo isso de um jeito ruim, mas inventar funcionalidades e melhorias para justificar seguir lançando iPhone novo todo ano. O que também vai esbarrar, a gente vai falar já sobre resultados financeiros, né? Mas isso é tudo um grande assunto. Pois é, eu cito também nessa matéria justamente a comparação com os computadores, porque o mercado de computadores, ele é assim hoje. Você não vê um computador mudando o form factor radicalmente nas atualizações ano a ano, pelo contrário. A própria Apple tá aí lançando Macs que basicamente só troca o chip dentro. Acho que a última grande revolução que a gente teve foi o Apple Silicon, que de fato mexeu com o mercado. Mas agora que o Apple Silicon já está no mercado, a gente volta àquela coisa de, o que mudou? É 20% mais rápido, e isso. E a tecnologia, acho que ela tem um limite evolucional e acredito que a gente chegou nesse limite com os smartphones também. Sempre vai ter o que melhorar, sempre vai ter como deixar a câmera um pouquinho melhor, sempre vai ter como deixar a bateria um pouquinho melhor, sempre vai ter como aumentar o brilho da tela, deixar o vidro mais resistente. Mas acho que são coisas realmente que não fazem assim aquela diferença gritante, principalmente quando você é uma pessoa que troca a cada ano ou a cada 2 anos, vai ficando cada vez mais difícil de perceber essas mudanças comparado a, se a gente voltar alguns anos, quando um ano o iPhone gravava 1080p e no ano seguinte ele estava gravando em 4K e tinha 2 vezes mais processador e um monte de coisas diferentes. Eu pensei, num ano ele não gravava vídeo, então no seguinte ele ganhou essa incrível possibilidade, né? Que o primeiro iPhone só, entre aspas, tirava foto e não tinha vídeo. E tinha o jailbreak que você instalava lá, não lembro, o plugin, o complemento lá, que basicamente tirava 24 fotos na sequência e costurava isso num vídeo e jogava o som também. Mas é claro que eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link para esse post. Ficou bem bacana, bem interessante que o Felipe postou lá no Night 5 Mac sobre a experiência. E você deve pegar nessa semana agora o seu iPhone novo, né? Provavelmente, como eu levei lá na terça-feira à tarde, provavelmente acho que amanhã é capaz que já tô de volta no 14. Boa. E um exercício também agora é de fazer o caminho inverso de novo, né? De você ter passado a última semana com ele e dar esse salto de, 3, 4 anos para poder, para voltar a usar o novo, né? Exato. Agora eu vou ver, né, anotar as diferenças de fazer um upgrade de 2019 para 2022, 2023, porque acho que tem justamente essa questão que eu até falo na matéria. Eu sou uma pessoa que troca de iPhone todo ano. Então eu sei que para mim as mudanças talvez não sejam tão perceptíveis como para alguém que tá no iPhone 11 até hoje e vai comprar um iPhone 14 agora, por exemplo. Porque essa pessoa vai pegar as novidades do 12, do 13 e do 14. Então a diferença acaba sendo mais notável. Agora quando você troca todo ano, fica um pouco mais difícil de perceber mesmo. É isso aí. Muito bem, vamos começar aqui com os follow-ups em relação ao último episódio, mas antes de falar sobre isso, eu quero agradecer ao Text Expander que está mais uma vez patrocinando o A Fonte e segue com desconto para você que quer poupar vida, porque é isso que ele te deixa fazer. Ele é uma das ferramentas mais úteis de produtividade que eu já usei e tem para Mac, tem para Windows, tem para Chrome, tem para iPhone, tem para iPad e com ele você faz o seguinte: se tem textos que você digita com muita frequência, desde o seu nome completo, informação do banco, ou até uma mensagem que você tem que mandar com uma certa frequência, resposta de um e-mail, por exemplo, coisa do trabalho, etc., é só você cadastrar no Text Expander alguns pequenos atalhos de texto e ele troca sozinho o atalho pelo texto completo com formatação, então negrito, itálico, tamanho de fonte, link, cor, suporte a variáveis também, então você deixa lá o texto completo cadastrado, só com espaço para colocar o nome da pessoa. Quando você ativa o atalho, ele fala assim, tá, qual que é o nome da pessoa? Você fala qual é o nome da pessoa, ele cospe lá o texto completinho já com o nome da pessoa. Isso você pode fazer com data, até com suporte a cálculos, né? O evento vai ser daqui a X dias, você deixa isso cadastrado e ele já deixa tudo certinho ali, bonitinho para você, inclusive com suporte a equipes. Então, se você trabalha em mais de uma pessoa, tem que ter acesso a versões atuais de um texto aí que acaba mudando e que etc. É só você cadastrar uma vez o atalho no Text Expander e todo mundo que tiver acesso a ele vai poder puxar o texto atualizado e impedir, né, que aconteça aí um desencontro de informação, mandar um e-mail atrasado, as informações desatualizadas, etc. Você acaba com isso. E uma coisa bem bacana do Text Expander é que eles toda semana mandam para você um resumo de quantos snippets você ativou, que eles chamam de snippets, os atalhos. Então, quantos você ativou,
quanto tempo você poupou e etc. Eu fiz um levantamento aqui no ano passado, só de atalho ele me poupou mais de 50 horas. Então foram mais de 2 dias inteiros, né, de 24 horas cada um, digitando menos aqui, só por conta dele. Para você conhecer mais a respeito do Text Expander, faz o seguinte, vai em textexpander.com/afonte, tem link na descrição aqui desse episódio, porque quando você acessar por esse link, para assinar o plano anual e individual, vai ter 20% de desconto para você poder começar a usar e poupar vida. Então vai lá, textexpander.com/afonte, link na descrição do episódio. Muito obrigado ao Text Expander pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu, Text Expander. E vamos lá, começando aqui com os follow-ups em relação à semana passada. Na verdade, as últimas semanas, a gente comentou bastante sobre aquele Standby Mode do iOS 17, que você põe ele de lado ali no carregador por indução, e aí ele mostra a tela com o modo cabeceira. Então você deixa relógio, foto, uma outra coisa ali cadastrada. E o César Miller comentou que a gente sempre fala sobre usar o MagSafe ou indução quando você está com o iPhone ali de lado para ele mostrar o modo Standby, mas não é bem assim. Ele falou que também você deixar ele conectado no cabo ativa esse Standby Mode, mas ele é bem sensível ao movimento, tem que deixar ele bem paradinho ali na horizontal, e aí você consegue ativar também. Então, não é só por indução. Ah, legal. Então, mais pessoas podem usar, apesar de que ter um dock para ele ficar paradinho na horizontal com o cabo ligado é meio complicado mesmo de achar, né? Eu mesmo não lembro de nenhum agora. Deve ter algum, mas com o MagSafe acaba sendo um pouco mais fácil. Eu não sabia disso, porque quando eu tentei ativar esse modo cabeceira com o cabo Lightning, eu espetei o cabo, virei o iPhone de lado, segurei um pouquinho, nada aconteceu, eu falei, ok, então só tem para indução. Mas não, né? Se você deixar apoiado, parado ali, funciona. Aprendi uma coisa, obrigado ao César por ter mandado esse feedback. E agora sobre aquela função do Conversation Awareness dos AirPods, né, que a gente comentou na semana passada sobre a Apple ainda tá achando o caminho certo para o que ela quer fazer com essa função. O Mark Nass comentou que nos betas do iOS 17, o som dos podcasts só pausa se for no app nativo. Nos outros, que tocam música também, o som só diminui, né, igual ao de música. Então, ele usa a função da Siri de ler notificações quando está usando os fones e comentou que é irritante ela falando junto lá com as pessoas. Então tá aí, é a diferença talvez a categoria ou da função do aplicativo, se ela pausa o que está sendo reproduzido ou se ela só reduz o volume lá da reprodução. Acho que é complicado, porque eu não sei se tem API para isso, talvez tenha, aí eu não consigo responder isso agora, mas considerando que não exista uma API, aí é difícil distinguir do que é o aplicativo, porque Spotify mesmo é uma app de música que tem podcast, então para o sistema que ainda é beta, que basicamente só a Apple está implementando o recurso de distinguir o que é podcast e o que não é um tanto complicado, então nesse caso acho que talvez se tiver alguma API, aí vai depender dos desenvolvedores atualizarem isso quando o iOS 17 estiver disponível para todo mundo. Mas o comportamento padrão é ele pausar o áudio e provavelmente o app Podcasts tem lá uma flag especial para que nele o som seja reduzido ao invés de pausado. Eu escutei, eu acho que foi o Marco Arment que faz o Overcast comentando que existia mesmo essa diferença e que era a categoria, me parece, do aplicativo que ia ditar para o sistema se pausa ou se reduz o volume, mas você deu o exemplo perfeito. Spotify faz as duas coisas, né? Eu imagino que vai ter mais para frente, hora que isso estiver mais estruturado e desenvolvido e mais madura a função, que vai existir algum gancho ali que dê para espetar no sistema e você falar para o sistema se é para pausar ou se é para reduzir, apesar de que isso pode gerar uma experiência ao contrário do que a Apple quer, que seja a parte, né, nativa e por concepção ali do recurso. Mas eu acho que isso seria o mais certo, porque o desenvolvedor ou a desenvolvedora que sabe como é que o sistema tem que se comportar com esse tipo de função em relação ao aplicativo dela. Não o contrário, mas a gente sabe que o contrário geralmente é como a Apple quer que as coisas aconteçam, né? Aqui é assim e pronto, né? Mas tem sim pelo menos nesse momento, tem sim essa diferenciação. Exatamente. Também acho que seria ideal ter as opções. Quem sabe isso aconteça porque justamente a Apple tá aí perguntando pra galera usando o beta o que eles acham, o que eles sentem falta. Então, pode ser que seja uma opção que venha a aparecer nos próximos betas. É isso aí.
Agora, a gente comentou sobre o seu artigo de impressões de downgrade do iPhone 11, né, no Net 5 Mac. Você, na última semana, agitou os ânimos lá no Net 5 Mac também com uma matéria cujo título é: a Microsoft está desligando a Cortana e a Apple tinha que fazer a mesma coisa com a Siri. E com isso, você deu início a uma guerra termonuclear lá nos comentários do Net 5 Mac. O que aconteceu? A galera mandou e-mail pedindo minha demissão pro site. O final de semana foi lindo. Agradeço a todo mundo que acessou essa matéria porque foi a mais lida do fim de semana. Eu escrevi justamente isso porque a Cortana, que é a assistente virtual de voz da Microsoft, ela acabou, basicamente. A Microsoft já não atualizava a Cortana com novidades significativas há 2 anos. E agora é oficial. A Microsoft disse que está descontinuando a Cortana e o motivo é porque a Cortana vai ser substituída pelo Copilot da Microsoft, que é aquele novo assistente baseado em inteligência artificial. A gente sabe que a Microsoft tem parceria com a OpenAI, o Bing tá ali suportando o ChatGPT e a Microsoft vem investindo bastante nisso. E parece que chegou num ponto em que o Copilot está bom o suficiente para a Microsoft olhar e falar: temos uma tecnologia que é nova, mas que já é muito melhor do que a Cortana, vamos desligar a Cortana, vamos focar nossos investimentos, nosso tempo de desenvolvimento no Copilot, nos recursos em AI. E aí a minha matéria pegou justamente esse gancho de, cara, acho que tá na hora da Apple fazer a mesma coisa chega de Siri, sabe? Investe em outra coisa, cria uma coisa nova, em vez de ficar tentando melhorar a Siri com migalhas, né? Migalhas de Siri todo ano. E por enquanto, né? A gente até nessa última semana teve uma fala do próprio Tim Cook durante uma ligação com investidores, que ele falou que a Apple investe em muitas tecnologias AI e nós estamos fazendo pesquisas em AI generativa. Que provavelmente ele falou isso para dar aquela acalmada nos ânimos, já que tá todo mundo em cima da Apple, porque Microsoft está fazendo, Google está fazendo, todo mundo está tendo o seu chat GPT hoje, e a Apple nada, né? Nessa WWDC mesmo. Sempre tem aquela coisa de, nós temos o machine learning, nós temos machine learning disso, e o crash detection, e os recursos do Apple Watch, mas a galera quer saber de uma AI generativa, e o Tim Cook, acho que pela primeira vez falou com essas palavras, né, de nós estamos investindo em várias tecnologias de AI, não falou nem machine learning, falou AI, incluindo AI generativa. Claro que, assim, a WWDC já foi, então isso não vai chegar no iOS 17, tá mais do que claro que vai ser algo para no mínimo ano que vem, enquanto a Microsoft está aí já desligando a Cortana. Mas é muito interessante ver que a Microsoft aceitou que as assistentes virtuais, que há 10 anos atrás as empresas apostavam que seria o futuro, talvez não seriam tão futuro assim, não do jeito que elas foram concebidas, e que hoje tem uma tecnologia muito mais moderna, que é capaz de substituir o que essas assistentes virtuais foram criadas para fazer, e que são muito melhores. E a ideia do meu artigo é justamente essa, é falar que a Siri, o back-end dela é uma bagunça, tem várias matérias sobre isso, sobre como os próprios engenheiros da Apple, eles não acreditam na Siri e acham que o desenvolvimento dela lá dentro é uma coisa muito disfuncional, até nas palavras de um ex-engenheiro. E eu falei, olha, eu acho que é hora da Apple deixar a Siri de lado e focar em novas tecnologias. Mas a galera ficou nervosa, porque daí o pessoal já vem, mas não pode desligar a Siri, como que vai ficar sem Siri? A ideia é justamente a Apple criar algo novo e aí substituir a Siri por esse algo novo. Eu não tô falando, não, desliga a Siri amanhã e aí ano que vem a Apple lança outra coisa. Não, porque daí tem o HomePod lá que você precisa usar a Siri pra tocar música, aí você não vai conseguir. Ok, que pra falar a verdade, quando eu consigo fazer algo com a Siri no HomePod é um milagre, mas ela tá ali, ela ainda é necessária, tem a questão de acessibilidade, claro. Mas o pessoal fica nervoso, né? E aí esse artigo rendeu muito, mas eu continuo achando que se a Microsoft aceitou que assistente virtual da década passada não era o futuro e ela está investindo em algo novo que pode ser melhor, acho que talvez a Apple poderia fazer o mesmo com a Siri. Eu concordo com você. Assim, esses textos de opinião, geralmente quando a opinião
que a gente quer explorar mais a fundo, tá, uma coisa que vem meio de jeito imprevisto, ter um título provocador é sempre interessante, né? Então, e não é clickbait, é diferente entre o título provocador e o clickbait. Mas você fez o título provocador, tem gente que quer entender errado. E aí vai comentar sem nem ter lido o texto, e são pessoas que a gente sabe que habitam a internet, nada que a gente possa fazer sobre isso. É claro que sua intenção não é assim, a Apple tem que desistir da Siri e pronto. É óbvio que vai ter que colocar o negócio no lugar, né? E você no texto explora isso, mas quem não lê o texto, paciência, né? E eu concordo com você que a Siri, essa encarnação da Siri, não é encarnação, mas entenderam, né? Essa encarnação a versão atual da Siri é envenenada. Ela é não existe como salvar, porque a estrutura dela foi feita para uma função de 2011 que era um tapa-buraco em relação ao que a própria Apple queria fazer, que é muito mais próximo de um Copilot, por exemplo, que a Microsoft está colocando no sistema. Então, eu acho que o nome Siri é forte o suficiente para seguir sendo esta marca, mesmo que, a partir de hoje, a gente vai lançar o Apple GPT, que funciona perfeitamente como todo mundo sempre sonhou. Isso vai se chamar Siri? Claro que vai, porque se a Microsoft com o Bing, que sempre foi a piada da busca na internet nos últimos 10, 15 anos, segue com o Bing, e o Bing Chat agora, né, a função nova, a parte que funciona da tecnologia nova, tem o nome do negócio velho, e o negócio velho não matou a função nova. É Bing Chat e pronto, as pessoas estão usando e gostam e confiam, etc. Então acho que com a Siri vai ser a mesma coisa. Qualquer que seja essa IA generativa de assistente virtual, provavelmente deve se chamar Siri. Mas o sistema, tudo que roda embaixo do nome, tem que ser completamente diferente. Eu concordo 100% com você que isso tem que acontecer. Porque a gente já viu nos últimos 13 anos, 14 anos, sei lá, 12, que não funcionou, né? Então eu acho que o caminho vai ser esse, uma tecnologia totalmente nova, estrutura nova, feita do zero até chegar a gente, mas provavelmente vai se chamar Siri, embora seria muito interessante não se chamar e chamar alguma outra coisa, porque o contra-argumento é esse, não, a Siri já é uma marca tão envenenada que não tem a confiança de ninguém, então vamos lançar um produto novo, com um nome novo, para as pessoas desde o começo já chegarem de peito aberto, e não com o preconceito, porque são anos o pós-conceito de como a Siri é ruim. Então, me pareceu fazer completo sentido esse raciocínio, apesar de achar que a Apple dificilmente vai desistir mesmo do nome Siri. E eu fiquei caçando coisas que ela já fez isso, né? Talvez o Mobile Me, que ficou um ano no ar só, ela trocou rápido para virar iCloud, né? Porque a Apple lançou o iCloud como Mobile Me, foi uma tragédia. Eu lembro que o Walt Mossberg publicou uma matéria que o Steve Jobs ficou super chateado e usou o e-mail do Walt Mossberg para falar pra galera, gente, chateamos o Walt Mossberg, isso não pode acontecer. E depois ele foi lá no Mossberg e falou, cara, você pegou pesado. E ele falou, não funcionava, você quer que eu faça o quê? Então, o Mobile Me acho que foi a última vez que a Apple mudou uma marca de alguma funcionalidade porque ela não entregou o que ela prometeu, mas o Mobile Me ficou, o quê? 8 meses, um ano no ar, e ela corrigiu rápido, né? A Siri já faz mais tempo ainda. Exatamente. Realmente, Siri é uma marca forte, mas bem lembrado por você, teve toda essa confusão do Mobile Me. Eu lembro quando o iCloud foi lançado, o próprio Steve Jobs fez piada com isso. Ele falou lá no palco, mas por que vocês acreditariam na gente agora? Nós fomos os que trouxeram o Mobile Me. Então, às vezes, a própria Apple, no passado, já reconheceu que um serviço não era legal e precisava de um rebrand para ir para frente. O iCloud está aí até hoje, apesar de o iCloud também ter seus problemas, funcionou mais do que o Mobile Me. Então, talvez seja a hora de uma coisa nova mesmo, e particularmente vendo o que a concorrência está fazendo com a AI. De novo, a AI não é perfeita, a AI não é maravilhosa, ela comete um monte de falhas, só que para fazer o básico ali, que é o que a gente tenta fazer com a Siri, já pede para fazer uma mensagem. Cara, a Siri às vezes não consegue entender o que você pediu para mandar uma mensagem. Esses GPT da vida, eles não só mandariam a mensagem, como eles criam a mensagem com você dando 3 palavras para eles. Então é uma coisa muito impressionante que eu quero ver logo no sistema da Apple, e a ideia, de novo, do artigo é justamente essa: torcer para que a Apple tenha enxergado isso lá dentro e que alguém lá tenha falado, vamos deixar a Siri 1.0 de lado e criar a Siri 2.0. Então,
quem sabe ano que vem, né? Pois é. Agora, um comentário rápido aqui, nem tá na pauta, mas eu vou te pegar de surpresa aqui, mas acho que você vai sair bem, porque eu tô vendo que você tá usando os fones da Beats, que na semana passada, mesmo tendo usado eles por uns dias, você tava usando os AirPods Max, e aí eu quero saber como é que tem sido essa semana com mais calma de uso deles, e enfim, até pra gravar o podcast agora, as diferenças em relação aos AirPods, diga lá. Então, eu continuo usando os fones da Beats, o Beats Studio Pro, que foi lançado há poucos dias nos Estados Unidos, ainda não está disponível no Brasil. Eu comentei minhas primeiras impressões no último episódio do A Fonte, para quem quiser ouvir. Então agora eu diria que são as segundas impressões. E eu continuo bastante surpreso com a qualidade dos fones, porque eu já comentei várias vezes que os fones da Beats, e eu já tive fones da Beats mais antigos, eles tinham essa fama de ter o som embolado, grave exagerado, e eu continuo achando que o som desse novo ele tá bem mais neutro, às vezes neutro até demais, que eu fui lá e mexi na equalização para colocar um pouquinho mais de grave, e hoje eu tô usando ele aqui para gravar podcast. E por enquanto ele tá sendo bem bacana aqui, eu tô ouvindo o Marcos com muita clareza, não tem nenhum problema. Sinto muito. O isolamento de ruídos dele também funciona muito bem, é algo que eu já comentei. Não é igual ao dos AirPods, eu continuo achando que o ANC dos AirPods ele ainda é melhor, o modo transparência, porque os AirPods Max, eles cobrem toda a sua orelha e os AirPods Pro, eles entram no teu canal auditivo, enquanto o Beats, ele tem aquele ear cup menorzinho que ele fica por cima da tua orelha, então ainda tem a impressão de que vaza um pouquinho de áudio, mas ele funciona, em geral, assim, muito bem, principalmente quando você está ouvindo música, porque daí tem uma fonte de som tocando e você ignora totalmente o que está vindo do lado de fora. Mas quando tá, assim, num ambiente mais neutro, agora que a gente está conversando aqui, mas não tem nenhuma trilha sonora, eu ainda consigo ouvir um pouquinho do que está acontecendo do lado de fora. Mas são fones muito bons e acho que a grande questão, de novo, desse Beats é justamente o preço, porque ele faz coisas bem legais e custa bem menos do que os AirPods Max. Eles não são baratos aqui no Brasil, vai custar R$ 3.000, só que comparado aos AirPods Max que custa quase 7, você não está perdendo muito por escolher o de 3 ao invés do fone de 7. Então, acho que para muita gente, esse fone, ele não só é mais do que suficiente, como é o que a própria Apple me disse. É a porta de entrada para fones mais premium, que talvez muita gente nunca teve contato com um fone que tenha uma construção mais legal, que tenha lossless, que tenha, enfim, cancelamento de ruído. E por 3.000 é um jeito de entrar nesse mundo de fones com recursos mais avançados. Eu tô gostando bastante dele. Boa. E você tem batido no limite da bateria ou não? Cara, a bateria até agora não foi um problema. Segundo as especificações técnicas, a bateria dele dura 40 horas. Então são aí quase 2 dias usando sem parar. E a grande vantagem é que esse fone, como ele não é tão mágico como os AirPods, você tem um botão de liga e desliga. Então você tirou ele da sua cabeça, você tem que desligar ele na mão. O que às vezes eu acabo esquecendo por costume dos AirPods Max. Os AirPods Max você tira ele, bota lá no sutiã, e aí ele entra naquele modo de hibernação. Esse aqui não, você tem que tirar, apertar o botão, ele desliga. Só que por conta disso, como ele está realmente desligado, a bateria fica muito conservada quando ele não está em uso. E aí eu acho que até agora não consegui chegar num ponto que eu usei até acabar a bateria de eu ter que recarregar. Tá. Eu recarrego igual, agora eu estou usando ele aqui pelo cabo USB-C, não é nem pelo P2, eu estou usando via USB-C, e ele carrega enquanto eu estou usando, que é algo que os AirPods Max não fazem. E isso eu tô achando muito legal, porque os AirPods Max, como é por Lightning, não tem como você usar enquanto ele está carregando. E aí fica uma coisa meio chata. Mas não chegou no ponto de eu esgotar a bateria dele de tanto usar. E nos AirPods Max também é mais difícil, mas, por exemplo, em uma viagem é totalmente possível. Eu já fiz viagens que duraram mais de 24 horas, e aí eu acabei com a bateria dos AirPods Max, porque nas especificações são 20 horas de bateria, então se você passa um dia inteiro viajando, você consegue
usar toda a bateria dele. Agora, 40 horas já é um pouquinho mais difícil. Então, acho que a outra grande vantagem que esses fones têm é que a bateria deles é muito boa. Boa. E a gente estava aqui discutindo, fiz 2 artigos de opinião na semana passada, mas o Marcos Mendes também escreveu o artigo de opinião dele lá na coluna do Mac Magazine, e eu estava lendo, o design da Apple está morto. E você falando aí sobre alguns designs icônicos que a Apple já trouxe para os produtos, você colocou lá o exemplo do iMac Abajur, dos produtos translúcidos, dos iPhones, dos primeiros iPhones, de como a Apple antes era um pouco mais ousada nesse quesito de design, fazer coisas mais diferentes, e que agora eles estão mais conservadores, eu diria. Quer comentar sobre? Quero, esse é um daqueles artigos, é muito louco como a reação das pessoas é meio imprevisível, né? Eu também achei que ia ser uma coisa que... Não, eu não fiz o artigo por conta disso, mas depois, conforme você vai escrevendo o artigo, já dá pra... Você fala uma frase, vamos comentar sobre isso nessa frase, isso aqui vai dar polêmica. Não, as reações da galera, tem discussões saudáveis lá nos comentários, mas a minha tese, e isso eu vim pensando ao longo da semana passada, foi a seguinte, né? A gente teve... Desde o iMac G3, teve o período pré-volta do Steve Jobs, que o próprio Jobs falou, cara, a gente tá fazendo um monte de máquina bege, sem personalidade, sem graça, a gente precisa... Vamos lá, né? E saiu o iMac G3, salvou a Apple da falência, basicamente, né? Fez todo o sucesso e influencia até hoje o design de hardware das coisas, né? O lance do translúcido, colorido e aquele aspecto meio glossy. Mas mesmo assim, salvando a Apple da falência, 3 anos, menos de 4 na verdade, a Apple fez o design do abajur para o iMac, que é completamente diferente. Assim, é o monitor com o computador incluído. Beleza, mas partindo dessa premissa conceitual, o design mesmo dele, a parte de design industrial, é completamente diferente, né? Ele também fez sucesso, ficou poucos anos à venda e já virou uma outra coisa também. Então, o meu ponto é que mesmo quando dava certo, isso não impedia a empresa de explorar uma ideia completamente nova e criativa que podia dar errado, não dava para saber, para um produto, né? Teve coisas que deram errado. O próprio Power Mac, o Cubo, foi um desastre tanto da parte de fazer em larga escala quanto de usabilidade. Você passava a mão por cima dele só para ligar e desligar. Beleza. Ele tinha o CD em cima. Você ia colocar o CD, você passava a mão por cima e desligava o computador. Coisa cretina, né? Mas ainda assim, o design dele ficou icônico o suficiente para, enfim, estamos comentando sobre ele aqui, sei lá, 20, 30 anos depois. Então, o meu ponto sobre toda a linha de produtos da Apple é que ela parou no tempo, né? O espírito de desenhar uma coisa nova, icônica, criativa, morreu há anos, porque você tem hoje o iMac, que não muda de design desde que saiu que virou esse travesseiro em cima do stand. E eu falo travesseiro não de um jeito pejorativo, mas para todo mundo saber do que eu estou falando rápido, né? Você tem o Mac Pro, que é igual o Power Mac G5. Você tem o iPhone, que hoje em dia é igual basicamente ao iPhone 4. Você tem o Mac, todos os computadores, laptops, que são todos iguais ao PowerBook, só que lá era titânio e hoje é alumínio. Então, você não tem mais ninguém cuidando de design, né? Porque o Jony Ive saiu, ficou a Evan Zenke por um período relâmpago. Acho que já completou a transição, acho que ela já saiu, né? E não tem mais ninguém no cargo de liderança de design industrial. Hoje é o Jeff Williams, que é de operações, que vai ir mais umas 20 pessoas que cuidam do design. Quer dizer, essa parte, você ter esse espírito criativo. E criativo eu estou usando no sentido mais literal da palavra, de criar uma coisa nova do zero, não existe mais. O software é uma coisa que a gente pode até discutir, tem ainda hoje, como é que ele chama? O Jony Ive de design de interfaces? Alan Dye. O Alan Dye, isso. Então você tem ele liderando essa parte, mas tudo bem que ele apresentou, por exemplo, a Dynamic Island, que ela é software e hardware, e tem coisas, por exemplo, a Dynamic Island foi uma tentativa nova, a Touch Bar tentativa nova, mas é diferente de você fazer um produto que deu certo do zero, só porque você quer fazer uma coisa nova, e esse é o espírito da empresa, né? Eu tentei fugir de superlativos tipo, sei lá, termos reducionistas, como a inovação. Não é isso. Acho que quando a gente parte para esse lado da discussão, ela se esgota meio rápido. É um pouco mais profundo do que isso, porque existe, claro, a questão de que naquela época a Apple precisava fazer, sei lá, 600 mil
produtos de uma linha ia vender. Hoje em dia, no iPhone são 100 milhões, e dentro ele se começar a ser vendido e ele sair de linha. São no mínimo 100 milhões. Então existe, claro, essa parte que ela tem que ser mais conservadora desse sentido para conseguir dar vazão à escala que ela tem que produzir. Mas ainda assim, né? Não era uma escolha ou fazer bonito ou fazer funcional. O DNA era fazer as duas coisas. Ela fazer um produto naquela época significava meio isso, né? Então, quanto mais eu fui procurando na linha de produtos coisas essencialmente novas do zero, mais eu precisei ir para trás para chegar onde nasceu isso. E todos os produtos que estão à venda hoje, de certa forma, foram concebidos há 10, 15, há 20 anos, e é uma pena, né? Aí eu olho para frente e vejo que não tem nem ninguém, nenhum designer liderando a parte de design de produtos, e é o cara de operações que deve ser o substituto do Tim Cook. As apostas são todas de que o Jeff Williams vai substituir o Tim Cook aí. Me parece que as decisões vão sempre ser e vão ser cada vez mais sobre, vamos fazer um negócio novo, mas que dê pra gente otimizar tudo a respeito da produção dele. E é claro que é muito mais barato você fazer o MacBook novo com o mesmo design do antigo, que ficou muito mais barato fazer o design do antigo, né? Então não tem que ter nenhum investimento de maquinário novo, a própria produção vai barateando em escala, né, como você vai fazendo isso aí. Existem, dentro da linha de produtos da Apple, melhorias de engenharia que são legais, né? Você vai, sei lá, desde que o MacBook Pro ganhou o jeito de fazer Unibody, a partir de uma única placa você faz ele inteiro, isso é tudo muito legal. Mas a parte de fora, o pacote disso, né? Parece que perdeu o fôlego, a vontade, o interesse ou a prioridade de ser uma coisa sempre criativa, sempre nova e sempre bonita. É a mesma caixa cinza, com borda arredondada, uma cor ou outra, mas ainda assim bem pouco saturada. Acho que desde o iPhone 5C, sei lá, a Apple não brinca de cores de um jeito divertido, iPad talvez um pouquinho, mas os próprios iMacs hoje em dia é tudo um pastelzinho, né? Não é exatamente cor super saturada. Então eu fui explorando isso, tive que voltar cada vez mais para trás para chegar quando foi a última vez que ela fez uma coisa 100% nova e bonita e funcional, né? Todas as anteriores. E é uma pena, né? A gente que gosta de coisas criativas não se sente muito amparado quando olha pra frente também. A gente tá sempre esperando algo super novo e isso acontece cada vez menos. A Apple, de fato, virou uma empresa muito operacional e acho que parte disso é justamente pelo que você comentou de a demanda pelos produtos cresceu, então eles precisam entregar muitas unidades versus o que eles precisavam entregar 20 anos atrás, e isso, claro, acaba afetando tudo, porque uma coisa é você ter um produto que o número de vendas não vai ser tão grande assim, então você consegue mudar mais coisas, você consegue fazer mais do seu jeito, versus o iPhone de hoje que vende muitas unidades, e a Apple precisa estar com essas muitas unidades prontas com meses de antecedência para conseguir vender na época de lançamento, por exemplo. Mas a gente fica triste, né, por esperar essas grandes mudanças e não ter. E você tem aí vários exemplos na matéria, o próprio iMac G4 mesmo, que é muito bonitinho. E antigamente cada iMac novo era uma coisa completamente diferente. Você tinha o G3, que era um estilo, o G4 Exato. de um jeito totalmente diferente, e aí o G5 já era outro. E aí chegou num ponto que eles falaram, não, vamos só atualizar por dentro e mexendo aqui aos poucos. E a própria Dynamic Island é isso. Ela é um experimento novo da Apple, é uma coisa legal. Só que veio num pacote que é meio que a mesma coisa que a gente já tinha. Então, o fator novidade não é tão grande assim. E, infelizmente, acho que é uma coisa que veio para ficar. Porque também, como você comentou, o sucessor do Tim Cook também é um cara de operações. Então, provavelmente isso vai continuar sendo igual numa próxima gestão da Apple. Eles vão focar em otimizar a fabricação, otimizar custos, e fazer um novo design todo ano vai contra otimizar custo, porque você vai mudar o design, tem que mudar a máquina que faz, o processo, isso envolve muito dinheiro e acaba sendo complicado para eles nesse quesito. Inclusive, a gente tem aí os rumores do iPhone 15, que
A Apple estava inicialmente planejando aquele novo botão de volume que chegou a vazar, que ia ser por feedback tátil, que ia ser uma coisa só, o botão. E, pelo que a gente sabe, eles reverteram a ideia, voltaram atrás, a gente vai ter botões normais, justamente porque falaram, não, isso aqui vai custar demais, vai dar muito trabalho, não vamos mexer não. E é um botão de volume, não é nem todo o design do iPhone, que ficou completamente novo. Então, se por causa de um botão de volume eles já desistem das mudanças, né, porque vai dar trabalho, vai ter custo, não vão conseguir entregar o tanto de unidades que eles esperam entregar, imagina fazer um produto do zero. Eu acho que o último produto que dá para falar que rolou ali do zero, que foi legal, é o Apple Watch, né, que já foi ali um produto da era do Tim Cook, que é uma coisa toda nova. Tem o Vision Pro agora, mas a gente ainda nem foi lançado oficialmente, foi mais um anúncio, mas o que eu consigo me lembrar mesmo, assim, de algo que foi totalmente diferente em termos de design, foi o Apple Watch, porque tirando isso, a gente tem o iPad Pro, mas é uma variação do iPad lá de 2010, o conceito é o mesmo, né? O conceito do iPhone ainda é o mesmo, a Apple não está fazendo iPhone dobrável, não está fazendo iPhone transparente, e acho que dificilmente ela vai seguir esse caminho. Você também falou algo muito interessante, que é algo que eu percebo, que é como eu tenho a sensação de que eles estão reciclando designs antigos. Parece que alguém lá, depois que o Johnny Ive foi embora, alguém pegou o livro dele lá, o Design by Apple em Califórnia, e fala, como que a gente vai fazer o próximo iPhone? Vamos se inspirar nesse aqui. Abre lá, escolhe um antigo e faz igual. Porque eu olho para esse MacBook novo e ele lembra muito o PowerBook, né? Até o MagSafe voltou, que bom que voltou, né? A Apple admitindo que algumas coisas antigas funcionam melhor, mas o design desse Mac é essencialmente o design de alguns MacBooks mais antigos, só que com um toque moderno. Assim como o iPhone, né? O iPhone voltou para esse estilo mais quadradão dos iPhones 4, 5, e a gente vê aí que a Apple, ela meio que tá voltando atrás em algumas coisas, tá reaproveitando algumas coisas, voltou atrás com as cores do iMac, que por muito tempo ficou só aquele modelo padrão, e agora que ele foi redesenhado, ela trouxe as cores do modelo original. Então dá pra ver que parece que acabaram as ideias e que eles estão recorrendo a ideias que eles já tiveram no passado para ver se elas funcionam de novo agora. Algumas funcionam, outras são tanto estranhas, mas acho que ver algo totalmente novo agora vai ser cada vez mais difícil. Vai, e tem coisas, funções ou recursos, tecnologias isoladas que é bacana, por exemplo, a volta das portas nos Macs. Isso é legal, claro que é legal, né? Quem que disse assim, nossa, eu prefiro não ter conectividade? Ninguém. Né? É bacana ter as opções, isso está voltando. Essas coisas isoladas são positivas, né? Mas é como se todo ano, no alfabeto inteiro a gente melhorou o G. Agora o G é o G mais eficiente que você já viu. Tá, que bom, ele é bonito, ele é eficiente, mas e todo o resto, né? Então, o meu ponto, ele é muito mais próximo disso. E o iPhone mesmo, você tem, né, o iPhone 4, que era o sanduíche de vidro, e de lá pra cá, agora o metal, agora é arredondado na borda, agora não é lateral, é assim, agora não é. Então tá nesse ping-pong, mas conceitualmente é o mesmo desde sempre. E não é reinventar a roda só por reinventar a roda todas as vezes. Né? Mas o telefone é um telefone. Tudo bem. Mas pega o primeiro iPhone, depois o 3G, depois o 4. É um arquivo novo. Vamos criar do zero uma coisa que é o telefone. Os iMacs, a mesma coisa. Arquivo novo que é o computador. Ele é desse jeito. Depois virou completamente diferente com o G4. Virou completamente diferente com o G5. Mudou um pouquinho depois para virar o metal e segue. Né? O template é sempre o mesmo. Então, o que eu estou sentindo falta, e o que eu percebi, na verdade, que eu sinto falta, é desse desprendimento de um design que deu certo e fazer algo completamente novo, porque das duas uma. Ou vai dar tão certo quanto ou mais, ou vai dar errado. E segue, muda de novo. Né? Então, o Mac Pro, por exemplo, desde lá do que eles falam que é o ralador de queijo, né, do G5 até hoje, mudou lá em 2013 para o lixeirinha, que deu errado, mas era um design diferente, agora voltou a ser esse. E, por exemplo, o atual não tem nem sentido de ser desse tamanho, porque ele vai ser inteiro vazio por dentro. Tem um monte de porta de conectividade e ele é completamente vazio, né? Então, tudo bem que dá para preencher as portas, etc. Mas meu ponto é a carcaça é a mesma. Mas eu gosto dessa ideia de, mesmo assim, você ter uma equipe pensando em pequenas coisinhas para melhorar. Nessa parte do botão, que acabou não dando certo, mas que você
A gente vai redesenhar inteiro por dentro o mecanismo de botão, que é muito legal, né? Muito criativo, é o avanço da tecnologia em pequenas coisas, mas acho que é tanto foco nesse micro melhorias de design, o teclado borboleta, foi uma outra tentativa, beleza, deu errado, volta pra Jetta, vamos fazer de novo. Então é só isso que eu tô sentindo falta e não parece que a gente vai voltar a ter uma era de criatividade que, mesmo um produto dando certo e sendo o mais bonito da história que a Apple já fez, vamos fazer um novo? Vamos, arquivo novo do zero e vamos fazer um completamente novo. Acho que isso já passou nessa época, o que é uma pena. Tempos que não voltam. Pois é. Agora, olhando não tão para trás, mas no último trimestre, a Apple divulgou o relatório fiscal dela de lucro e faturamento, como é que andam os negócios dela, etc. Mas antes de falar sobre isso, já que o assunto é grana, deixa eu agradecer aqui a Firmou Consultoria, que está mais uma vez patrocinando o A Fonte e vai resolver, assim como resolve para a gente, tudo que tem a ver com a sua vida PJ, CNPJ, a sua empresa. A Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira e ela é especializada em startups, desenvolvedores, também empreendedores, profissionais liberais e pequenas e médias empresas. Então, para você que está pensando em abrir a sua empresa ou desenrolar alguma coisa da sua vida PJ, CNPJ também, a Firmou resolve. Ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. A gente aqui da Gigahertz conhece muito bem isso, porque foi graças ao serviço de paralegal da Firmou que a gente abriu no ano passado a rede em tempo recorde, sem problema, sem atraso, sem chabu de contabilidade, parte burocrática toda. Foi um recorde, pelo menos para mim, eu nunca tinha visto isso. A Firmou conhece as melhores estratégias para você poder abrir e manter a sua empresa sempre de olho na economia de custos, e aí também tributo, né, para o certinho, né, para cada categoria, etc. E especialmente na área de TI, ela sabe fazer a legalização da empresa do jeito certinho para você ganhar tempo e deixar isso 100% na mão deles e se focar mesmo no dia a dia da sua empresa. Então, para conhecer melhor os serviços da Firmou e se livrar desse perrengue, né, que é a parte burocrática financeira também aí da contabilidade, manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte: vai no Instagram ou vai no Facebook e procura por @Firmou Consultoria. A Firmou está pronta para ajudar todo mundo que escuta aqui o A Fonte, independente da sua necessidade, e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como literalmente faz todos os dias aqui para a gente na Gigahertz. Então, mais uma vez, @Firmou Consultoria, ou no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio desse episódio aqui do A Fonte e por literalmente todo o apoio a Gigahertz. Valeu, Firmou! Muito bem, na semana passada a gente sabia, né, que a Apple ia divulgar no finalzinho da semana os resultados fiscais aí do segundo trimestre fiscal de 2023 e as expectativas estavam baixas. O pessoal já vinha comentando, esse pode ser o pior trimestre da história da Apple. Na verdade não, da Apple desde 2016, quando caiu acho que 20 e poucos % faturamento e lucro. Ela divulgou o relatório fiscal, não foi tão ruim assim, mas teve muita coisa apontando para baixo, inclusive fez as ações da Apple também apontarem para baixo aí depois da divulgação do resultado fiscal. Tem alguma coisa específica que você queira já abrir esse pedaço? A gente pode ir categoria por categoria. Pode. A gente pode já notar logo de cara isso que você falou de que teve queda, né? E foram, assim, quedas em várias categorias. A gente agora pode passar de uma a uma, mas iPhone caiu, Mac caiu, iPad caiu. O que subiu foi a parte de acessórios e serviços, que eu acho que o grande destaque é que bateu, segundo a Apple, ela tem hoje 1 bilhão de assinantes pagos, seja lá para o que for, porque ela não separa e isso inclui também assinaturas da App Store. Então, a Apple tem hoje 1 milhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas que pagam por uma assinatura para ela, seja por um aplicativo da App Store, seja por Apple Music, iCloud. Então esse foi o grande destaque e a categoria de serviços subiu, mas o resto os números não foram tão bonitos assim, e como você bem notou, as ações da Apple já abriram com quase 5% de queda hoje. É um serviço, mesmo com esse aumento de serviços, e esse foi o maior aumento de serviços em um ano, né? Dá pra ver, eu vou deixar aqui na descrição do episódio um link que a gente sempre comenta, que é do Six Colors, que é do Jason Snell, e ele faz uma série de gráficos explorando não só o faturamento e a comparação ano sobre ano, isso voltando desde do quarto trimestre fiscal de 2018, mas ainda assim a variação no faturamento, quanto
com os dados da Apple. Ele vai explorando isso, o quanto o iPhone representa, quanto o iPad representa, serviços, etc. E específico na parte de serviços, dá para ver que mesmo com o aumento, está atingindo uma estabilidade. Os crescimentos não são mais de 30%, como já aconteceu há alguns anos, 15%, 20%, 5%, 6%, foi 8% nesse último trimestre. Então, mesmo com a Apple dando esse resultado positivo, eu acho que, a menos que, sei lá, vamos ver o efeito Messi aí no trimestre que vem, mas a menos que coisas assim aconteçam a cada trimestre, a gente vai ver uma estabilidade também. E a má notícia é essa, né? Todo o resto vendeu menos do que nesse mesmo trimestre do ano passado. E a Apple deu alguns motivos dela. Ela finalmente reconheceu que no caso do iPhone, o problema é o iPhone e não é o mercado. O mercado está em queda, já faz 2 anos que o telefone parou de vender. Mas ela falou, mas assim, o iPhone não está vendendo também. Então isso é um problema, é uma pena. Na China, eles tiveram um recorde de vendas. Vamos ver para o trimestre que vem, que é, né, trimestre de iPhone novo. Trimestre que vem? Isso é, já. O ano está acabando, meu Deus. É trimestre de iPhone novo. Né? No ano passado também foi especialmente bagunçado o lançamento do iPhone 14, então teve atraso de lançamento, etc. Então, se ela conseguir fazer o lançamento de todos os modelos, ou o mais próximo possível de todos os modelos, nessa 1 ou 2 semanas que ela vai ter de venda de iPhone nesse trimestre, é possível que a gente veja um aumento grande aí de vendas, mas é só porque no ano passado foram muitos tropeços, não necessariamente que esse trimestre o iPhone vai salvar aí, salvar não, porque ela faturou bastante, né? Mas ainda assim vai reverter uma queda. A parte de Macs é muito curiosa ver como depois que a Apple adotou o Apple Silicon, ela quase dobrou as vendas e de lá para cá tinha muita coisa represada, todo mundo comprou, todo mundo feliz, não vende mais tanto assim. Então já tem quase 1 ano que só tem queda, né, de faturamento. Então isso também é um problema. A Apple não divulga mais vendas unitárias, então é uma coisa que analistas dobram, mastigam os números e conseguem concluir uma coisa ou outra, mas o dado bruto que vem da Apple mesmo é só de grana, que é como... Enfim, ela achou que era melhor ela passar a ter essa narrativa aí com os investidores, né? Mas o iPhone já dá para ver, olhando para os gráficos, aí, desde 2022, que tá estável, né? Vende um pouquinho a mais que o anterior, vende um pouquinho a menos que o anterior, mas assim como a parte de serviços, não tem variações de 50%, 60%. 9 para cima, 8 para baixo, 10 para cima, 2 para baixo. Tá tudo meio estável com uma leve queda, o que, bom, né? O cara de operações na liderança certamente vai achar um jeito de reverter isso aí, mas já tem um bom aninho que tá mais ou menos assim, né? E eu acho que o do Mac, os números do Mac são bastante interessantes, porque, primeiro, tem isso que você disse de quando chegou o Apple Silicon, a Apple vendeu um monte de Mac, as vendas dispararam, e ainda mais que o Apple Silicon veio bem naquela época de pandemia, trabalho remoto, um monte de gente comprando computador melhor para trabalhar, empresa dando Mac para funcionário, as vendas cresceram um monte, e agora as coisas se estabilizaram, porque se celular a gente já tá falando de pessoas que não levam nem mais 2 anos, mas 3, 4 anos para trocar de celular, imagina computador. E a galera que comprou o M1 lá na empolgação, todo mundo trocou, feliz, tá com o Mac M1, essa galera não pensa em trocar tão cedo de Mac. E a própria Apple já disse isso em outras reuniões com investidores, de que eles venderam tantos Macs M1 que vender o M2 foi um pouco mais difícil. E a gente achou até que o MacBook Air de 15 polegadas seria lançado agora e ia chamar atenção, ia movimentar o mercado, ia trazer bons resultados para a Apple, e pelo jeito ele não foi suficiente para ao menos nivelar as vendas com o que a Apple conseguiu no mesmo período do ano passado. Pelo contrário, as vendas de Mac caíram, e os motivos podem ser vários, tem isso da galera não trocar, mas me chama a atenção justamente esse fato de a Apple lançou o MacBook Air novo nesse período e nem ele foi suficiente para conseguir segurar as vendas, o que pode indicar que realmente, como alguns analistas já vinham prevendo, esse Mac não está vendendo tão bem assim. Os motivos é difícil a gente saber, mas tem gente que aposta que é porque, apesar dele ser um Mac novo, a Apple usou o M2, aí o pessoal já fica meio com receio de comprar um Mac M2 a essa altura, sabendo que talvez o M3 já chegue no final do ano. Então tem tudo isso. Talvez se fosse um Mac com chip M3, mais pessoas se interessariam por ele.
Mas o fato é isso, né? A gente teve queda em iPhone, Mac e iPad, que são os 3 principais produtos da Apple. Então, eles vão ter que correr atrás agora para recuperar isso. E em meio a esses rumores de iPhone vai ficar mais caro, eu tenho curiosidade se a Apple talvez vai repensar essa estratégia de subir preço para agora com o lançamento do iPhone 15, já que os números, as vendas estão caindo, então pode ser que ela acabe segurando os preços desse ano mais uma vez. Ou o contrário mesmo, né? Que ela falou, não, as vendas estão caindo, vamos recuperar aumentando o preço de iPhone. Então, quero muito saber o que vai acontecer agora nesse próximo trimestre fiscal, que inclusive o próximo já é o último de 2023. Realmente, o ano tá acabando. Pois é, eu até me assustei aqui. Mas uma coisa importante sobre aquela queda de 2016 é que no ano anterior a Apple tinha lançado o iPhone 6S. Acho. 6S. Então, ela tinha vindo de alguns ciclos foi os primeiros anos com iPhones realmente maiores. Foi o que a Apple chamou de super ciclo de compras. Tinha muita demanda represada, vendeu horrores, e aí, claro que não dá para sustentar isso. É basicamente o que dá para falar sobre o mercado de Macs também, quando ela trocou para o Apple Silicon. Né? Então, essas comparações são difíceis de fazer, mas a expectativa, o que eu vou chutar que vai acontecer na parte de iPhones, por exemplo, é que a troca para USB-C, se ela realmente acontecer, vai ser importante, vai ser relevante para a galera que está pensando aí, agora que é USB-C, agora vai. E compra, acho que as vendas vão ser melhores do que as dessa linha atual do iPhone 14, mas ainda assim é uma coisa que não vai convencer todo mundo a trocar, só vai convencer mais gente do que a gente tem visto nos últimos anos, e como não tem nenhum super ciclo de iPhones nos últimos anos, dá para fazer uma comparação um pouco mais justa. Né? E partindo para outras linhas da Apple, quando olho para o mercado de iPads, eu fico pensando, talvez vire um artigo isso, se a Apple lançaria hoje o iPad se ele não existisse. Porque tudo bem que ele vende tanto quanto o Mac. Os Macs representam 8% de faturamento e os iPads representam 7%. Quase igual, tudo bem que os Macs custam, sei lá, $2.000, os iPads custam 300, então tem uma diferença grande de venda de unidades, mas eu não sei até onde os iPads estão ajudando a Apple a evoluir a estratégia inteira da empresa ou se são, como é a minha impressão, uma massa disforme de produtos que a gente não consegue nem saber qual que está à venda, qual que não está mais, qual que é o Pro, qual que é o Air, qual que é o... Só o Mini pelo tamanho a gente sabe, mas todo o resto está meio misturado. Né? E você olha, por exemplo, queda de 20% no faturamento na comparação com esse mesmo período do ano passado, não estou sozinho achando essa opinião. Né? É uma linha que está confusa e pouco sedutora, relevante, não sei, que desperta interesse aí do pessoal. A linha de iPad é confusa. E também a gente não teve nenhum novo modelo de iPad até agora. Tem rumores que talvez no final do ano a Apple lance alguns. Tem rumores que só no ano que vem que ela vai lançar. E aí isso também acaba contribuindo para levar as vendas para baixo. E é sempre legal ver esse gráfico comparando aí as categorias, porque a gente vê que o iPhone continua sendo líder, só que por muito menos do que já foi. Eu lembro da época que a iPhone representava 70% das vendas da Apple. Hoje é 48%. Então, ainda é o principal produto, mas ela já diversificou mais a receita dela. Categoria de serviços, né, tá dando aqui 26%. Então, tem funcionado a estratégia. Lógico que é uma coisa muito a longo prazo, mas para chegar em 26%, né? A Apple já ganha mais com serviços do que ela ganha vendendo Mac e iPad juntos. Uhum. Então, é algo muito considerável e dá para ver o porquê que a Apple está investindo tanto em Apple Music, em Apple TV Plus, em fazer evento, em fazer parcerias, em lançar bundle de assinatura, porque ela acredita que essa é a nova forma dela ganhar dinheiro, talvez justamente porque acho que a venda de hardware ela só tende a estagnar cada vez mais, né? Somando já o fato de que hoje você não precisa trocar todo ano com o fato de que a própria Apple não está mudando coisas radicais todo ano, o resultado é que as vendas de hardware fiquem estagnadas mesmo. Pois é. Bom, eu vou deixar na descrição do episódio os links tanto para essa matéria do Six Colors, que traz bastante aqui dos gráficos, etc., quanto também as repercussões sobre isso lá no 95 Mac.
Você falou lá no começo, eu queria só chamar atenção para isso, né? Que o Tim Cook comentando com os analistas, né? Depois da divulgação de dados financeiros, ele e o Luca Maestri, que é o diretor de dinheiro da Apple, conversando e explicando e detalhando os resultados, que ele falou IA e não falou Machine Learning. Acho que foi a primeira vez quando o assunto essa categoria nova de IA generativas, os modelos conversacionais, etc., que ele falou IA e não Machine Learning. Achei que foi... chamou minha atenção, né? Eles sempre tomaram cuidado com isso, agora falaram, é IA mesmo e vamos aí, né? E que ele falou também, isso eu quero... coisas que não dá pra acreditar, que ele usa o Apple Vision Pro todo dia. Cara, o Tim Cook, eu acho que se você perguntar pra ele, você usa iPad Pro todo dia? Eu uso todo dia. Ah, e o iPad Air? Também uso todo dia. E o iPad Mini? Também uso todo dia. Ele deve, acho que no mundo dele, ele anda com todos os Apple Watch do braço, assim, né? Pra falar que ele usa todos. Eu lembro que acho que quando lançaram o iPhone 6 e o 6 Plus, alguém perguntou pra ele, qual que você escolheu? Ele falou, eu ando com os dois, tirou os dois, assim, do bolso. Porque é o Tim Cook, ele nunca vai falar que ele prefere um produto ou outro. Imagina se ele não fala que ele não usa, né? Eu ainda fiquei imaginando, já que aparece assim, o Tim Cook respondendo a algum cliente lá, assinatura, enviado do meu Apple Vision Pro, só pra falar que ele tá usando. Mas é aquela coisa, né? Tipo, ele deve ter falado isso mais por PR do que realmente algo que ele tá lá usando todo dia ativamente. Afinal, estamos comentando sobre isso por aqui. Por outro lado, já se passaram 2 meses do anúncio do Apple Vision Pro, não apareceu nenhum executivo da Apple usando ainda. Pois é. Também não é por acaso, né? A gente viu a meia dúzia de modelos lá no evento, nenhuma criança, como a gente comentou há uns dias. Executivo da Apple também nenhum, então... Mas tá, que bom que ele tá usando todo dia, espero que ele esteja gostando. Mas vamos caminhando aqui para o finalzinho do episódio de hoje. Pintaram... Na verdade, antes de eu falar sobre rumores e etc. a respeito da linha de iPhones 15, você deu uma dica que é relacionada à câmera do iOS 17, que eu falei, nossa, finalmente! Então eu não vou nem falar o que é, deixo para você o prazer de comentar e anunciar aqui, para a gente talvez falar sobre isso. Então, no último beta do iOS 17, a Apple adicionou novos shortcuts para o aplicativo câmera. Então agora você consegue criar os atalhos e criar as integrações com a Siri, redirecionando esses atalhos para um modo específico da câmera do iOS. Porque antes você poderia lá criar um shortcut para abrir a câmera, mas ele ia simplesmente abrir o aplicativo câmera nas configurações que você deixou lá por último. Agora você consegue criar um shortcut e mandar, definir o aplicativo para ele ser aberto num modo específico. E são até 9 modos diferentes, isso vai depender do aparelho, claro, porque tem alguns aparelhos que não tem esses modos, mas você pode escolher, eu quero um shortcut para abrir o app no modo de selfie, aí tem lá selfie, vídeo, modo retrato, selfie em retrato, vídeo cinemático, slow motion, time-lapse, panorama, foto normal, e aí você pode criar, colocar ali na sua home screen um atalho para já vídeo, aí você toca ali e ele já abre a câmera de vídeo ao invés de abrir ali no modo foto, ou você usa a Siri, a voz, para depois você criar o atalho, você fala, tirar um panorama, e aí a Siri já abre o app câmera no modo panorama. Então, achei bem legal eles terem feito isso, porque cria já aí, né, várias possibilidades para a galera que gosta de usar esse tipo de atalho. Agora tá aí, até 9 opções diferentes para você criar atalhos usando o app câmera do iOS. Eu tô testando aqui só com a Siri, eu falei pra ela, tira uma selfie. Ela abre só a câmera no modo que tava normal, foto. Abre a câmera na selfie. Também não. Então, muitos bem-vindos. Esses atalhos de você já abrir no formato certinho, porque pode ser a diferença entre você conseguir tirar uma foto ou perder esse momento, né? Especialmente agora que... Isso é uma coisa que pode ficar para um outro momento, mas já faz muito tempo que a interface de câmera do iOS precisa mudar. A gente tem esse scroll lateral infinito para alternar entre, né, panorâmica, retrato, foto, vídeo, cinemático, slow motion, time-lapse. Aí você vai mexer um pouquinho no foco, pronto, já arrastou para o lado, agora é vídeo e você perdeu a foto. Então, já abrir a câmera direto nesse modo que você quer é um belo de um adianto. Imagina já deixar esses atalhos numa tela específica do iOS, para só arrastar para o lado e já abrir direto ali no Portrait Selfie, por exemplo. E que bom que esse tipo de coisa vai chegar. Já devia estar no sistema, mas que bom que está chegando agora. Eu vou deixar na descrição aqui para quem quiser saber mais sobre como tirar proveito disso, se preparar aí.
Uma coisa que eu sei que tem, só pra galera que ou talvez não saiba, ou tava pensando em mandar um feedback, se você tocar e segurar no aplicativo mesmo de câmera ou no atalho de câmera lá da central de controle, tem opções. Tira uma selfie, grava um vídeo, tira foto no modo retrato, selfie no modo retrato. Mas não são todos os modos, como é no caso agora do suporte a atalhos. Então, que bom que você descobriu que isso tá chegando e que vai rolar. E herança do 3D Touch isso aí, né? Sim. Eu sou uma viúva eterna do 3D Touch, porque eu ainda uso pra muita coisa. Que bom que ele existe meio de forma vestigial no sistema, mas pra uma outra coisa isso ainda tá lá. Mas vamos lá, vamos chegar no finalzinho aqui do episódio de hoje. É o momento obrigatório de problemas de produção, né? Semana passada era o problema da tela, nessa semana o rumor é de problema sobre a câmera periscópica, que é claro que ia ter algum desafio, porque é a primeira vez que a Apple está fazendo, né? É o contrário do negócio da economia de escala, né? É perda de dinheiro de baixo volume para você fazer uma coisa nova, mas parece que está um problema entre conseguir conciliar a tecnologia que a LG está fornecendo e a peça da BOE, alguma coisa assim? Não, da Sony? Então, esses dias a gente estava falando de problemas na produção de display, agora problemas na produção da câmera, mas sim, saiu essa notícia de que a produção em massa do iPhone 15 Pro Max, que deve ser o único a ter a lente periscope, pode ser afetada porque parece que a Apple está tendo alguns problemas com os sensores da Sony, né? A Sony é quem fornece os sensores de câmera dos iPhones, isso já há muito tempo. E parece que essa lente, porque é uma lente mais complexa, ela basicamente é um prisma dobrado dentro do celular para conseguir fazer o zoom óptico em alguns celulares chega a ser de 10 vezes, tal. Tem rumor aí de que no iPhone vai ser, acho que 6 vezes. Mas é uma lente bem complexa e parece que ela tá dando um pouco de dor de cabeça para a Apple. Lógico que sempre tem aquele fator de que talvez essa notícia não seja tão atual, como é o caso, a gente teve recentemente toda essa questão dos displays, que o pessoal falou, o display vai atrasar, a Apple tá com dificuldade de fazer o display. E aí depois veio lá o Ross Young e falou, na verdade a Apple já resolveu isso, já é um problema que já passou. Então talvez seja a mesma coisa com a lente, né? Talvez seja uma notícia que foi um problema, mas que agora já tá tudo certo, pronto pro lançamento aí no mês que vem. E em último caso, pode ser que um dos modelos atrase, como a gente tem visto que tá ficando cada vez mais frequente, né? Ano passado mesmo, ela anunciou os iPhones todos juntos, mas o 14 Plus só foi vender assim quase um mês depois. As vendas começaram no começo de outubro, enquanto todos os outros foram lançados em setembro mesmo. Eu lembro que na época lá do iPhone 12 também, o 12 Pro Max e o 12 Mini chegaram às lojas bem depois dos modelos de tamanho regular. Então, acho que o que pode acontecer é justamente isso. É um dos modelos atrasar, mas tudo indica que a Apple vai lançar mesmo esses iPhones em setembro, apesar desses atrasos, e que eu imagino que o máximo que vai causar é problema de fornecimento, mas que as vendas vão começar já todas juntas no mês que vem. Que não é algo assim tão grave quanto o que a notícia dá a entender. E falando em datas, você na semana passada antecipou uma informação que despertou muito interesse e curiosidade das pessoas, né? Que talvez tenhamos uma data aí por evento do anúncio do iPhone? Exato, ainda não tem uma data oficial para o lançamento do iPhone 15, a Apple não confirmou isso, ela geralmente confirma faltando aí 2 semanas por evento, mas a gente ouviu lá no 95Mac, nossas fontes falaram pra gente que a Apple já escolheu uma data e que essa data é 13 de setembro. Então, supostamente, no dia 13 de setembro, daqui a um mês praticamente, nós teremos um evento da Apple para anunciar os novos iPhones. O dia 13 é numa quarta-feira. Né? E é um tanto estranho, porque a Apple sempre fez eventos na terça, exceto o WWDC que é na segunda, mas os eventos normais geralmente são na terça. Só que, voltando no ano passado, o evento do ano passado foi numa quarta-feira, foi no dia 7 de setembro, que caiu no feriado aqui do Brasil, inclusive. E nesse ano parece que também o evento vai ser numa quarta, dia 13 de setembro. As nossas fontes, elas trabalham em operadoras e elas falaram que as operadoras chegaram nelas e falaram, olha,
vai ter um lançamento importante dia 13 e vocês não podem tirar folga, basicamente isso. E eles não falam qual que é o lançamento importante, mas lançamento importante, operadoras, setembro, fica meio óbvio que é iPhone, né? Então... não é o LG Wing, né? Exatamente. Então é bem possível que dia 13 de setembro seja o dia em que a Apple vai anunciar os novos iPhones. Até depois o Mark Gurman corroborou essa informação na coluna dele de ontem. E se for o caso, né, se o anúncio acontecer no dia 13, a pré-venda deve começar na sexta-feira, dia 15, e o lançamento oficial deve acontecer no dia 22 de setembro, uma semana depois também na sexta-feira, e o lançamento público do iOS 17 deve acontecer aí justamente algum dia entre 13 e 22 de setembro. E com isso a gente pode até já falar ali da questão do trimestre fiscal, porque o próximo trimestre fiscal ele se encerra em setembro. Então, se a Apple lançar os iPhones, começar as vendas no dia 15, ela vai ter aí 2 semaninhas para conseguir inflar os números de vendas de iPhone com o início da pré-venda e da primeira semana de venda geral do iPhone 15. Então, provavelmente a Apple tem muito interesse em que esses iPhones estejam prontos para serem todos lançados em setembro. Sim, porque é aquela coisa, né? Se você comprar, mas o prazo estiver de 6 semanas, o faturamento é de hoje. Então, dá para inflar bem, né? Por isso que é muito importante ela fazer essas vendas, inclusive, e aí entra o lance de que talvez um dos modelos atrase, pode ser o lance da câmera, da tela, tipo, pode falar sobre tela aqui a seguir também, né? Do negócio da borda, mas é muito interessante para ela deixar o mais próximo possível e o mais cedo possível o lançamento, ou pelo menos a pré-venda de todos os modelos, porque isso tem impacto direto no quanto ela vai faturar no trimestre, né? Então, tá aí, eu vou deixar também na descrição aqui para quem quiser acompanhar melhor as datas certinho, né, que a gente falou bastante data aqui, mas é isso, o Graham falou 12 ou 13, vocês falaram que 13 é mesmo o dia que deve rolar. É muito estranho, né? Apesar do ano passado ter sido numa quarta-feira, ser numa quarta-feira o evento, e você falou, a Apple geralmente na semana seguinte é que sai o iOS. Me lembrou de 2020, né? Que a Apple falou, gente, e o iOS novo sai amanhã. Os desenvolvedores, o quê? Foi o maior caos, né? Que eles foram pegos de surpresa, precisaram lançar correndo as versões atualizadas aí pro sistema. Tudo bem que foi um ano bem atípico, mas ainda assim a surpresa que não foi bacana, o pessoal quase morreu do coração. Nossa, e nunca mais fizeram isso, né? Porque realmente na época eu lembro que os desenvolvedores ficaram bem apavorados com essa ideia. Mas é isso, falta aí um mês pra gente conhecer os novos iPhones, então tá cada vez mais perto. É isso aí. E agora, pra fechar de verdade o episódio, só pra quem estiver curioso, um dos rumores sobre os iPhones novos é que a moldura, né, a borda entre a lateral, o final dele e a tela, hoje em dia ela é de 2 milímetros e pouquinho? Quanto que é? Na verdade, achei aqui. As bordas do iPhone até o 13 tinham 2,42 milímetros e a do 14 Pro é de 1,95 milímetros. Ah, tá. Ok. E aí, a teoria é que nesse aqui, nos próximos iPhones, a Apple vai reduzir ainda mais essa borda para 1,5 milímetro. Então, é o mais próximo possível, pelo menos nesse momento na história da tecnologia, para ter só o vidro na frente, bonito, a tela, sem nenhuma moldura. E aí pintou no Night 5 Mac uma matéria, uma projeção de como é que isso vai ser, feita pelo Ian Zelbo, né, comparando desde ali do iPhone X, né, o iPhone X, até hoje em dia, em relação tanto ao tamanho das telas, quanto também esse lance da borda aí. E uma coisa que é interessante é que isso vai chegar provavelmente no mesmo ano em que a Apple vai adotar o titânio. Olha lá, o PowerBook titânio, a gente falou no começo do episódio, o titânio de volta aí a linha de produtos da Apple. O Tarsus Veloso, nosso amigo, abraço para ele, que participou aqui recentemente, fez uma matéria bem legal no Tecnoblog explorando por que talvez a Apple queira adotar o titânio como o material, a parte da carcaça. E uma das vantagens ele acaba sendo mais resistente para esses impactos, até parte de amassado, etc. Isso permitiria a Apple justamente reduzir o tamanho da moldura para ainda assim proteger o iPhone e a tela, caso role aí um impacto. E eu não sei você, Felipe, mas eu tô achando bem bonita essa tela da frente aí com quase nenhuma moldura.
Eu sou favorável a quanto menos borda, melhor. O Galaxy que eu tô usando aqui, o S23 Ultra, as bordas dele são mais fininhas que as bordas do iPhone. E pelo que eu vi alguns analistas comentando, se de fato a gente ganhar essas bordas de 1,5 mm, serão as bordas mais finas do mercado. Então vai ficar bem bonito, eu tô bem ansioso. Claro que, de novo, tem aquela coisa, pra quem tá vindo indo do 14 pro 15, vai ficar mais bonito, mas não vai ser, nossa, que diferença. Mas quando você vê essa comparação, né, com o iPhone 10, você vê, caramba, né? E na época a gente achava que o 10 era todo tela, e agora você olha e, nossa, olha essas bordas, né? Então sempre dá pra melhorar e legal. Acho que quanto menos borda, mais elegante fica. Sem dúvida. Então tem na descrição do episódio aqui pra quem quiser ver como é que deve ficar esse novo iPhone, assim como também os links de tudo que a gente comentou ao longo desse episódio. Quero agradecer aqui ao Text Expander e à Firmou Consultoria pelo patrocínio do episódio de hoje, a galera do review, a galera da recomendação, que ajuda o podcast a chegar mais longe aqui semana após semana, e a você, Felipe, por nos ajudar a entender o que está acontecendo lá em Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, eu sou @felipe.exposito lá no Threads e no Instagram. Também tô no Mastodon, @felipeexposito, e você também me encontra no YouTube e no TikTok. Verdade, nem falamos disso, teve vídeo novo nessa semana. Pois é, continuo lá fazendo meus videozinhos. Muito bem, para me encontrar, eu sou MVC Mendes lá no Instagram, também no Threads e no Mastodon. Apresento aqui na Gigahertz o área de trabalho toda quarta-feira e a área de transferência toda sexta-feira. Participo do Hipsters Fora de Controle para a Lura e escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima!